E aí a gente vai começar com alguns conceitos, porque não existe um conceito único para gamificação. Se começou a utilizar muito esse conceito a partir de 2010 e deixa eu botar aqui o computador. E um dos primeiros conceitos que foram dados foi por esses autores, né? Dederding. Essa gente, né? Mas é Dederding. E em 2011, vocês vão vendo que eu trouxe 4 conceitos, e à medida que a gente vai avançando neles, a gente percebe um aprofundamento das ideias. Então, o primeiro conceito que esse autor trouxe, ele disse que era o uso de elementos de design de games em contextos que não são de games. Basicamente, foi isso. No ano seguinte, aí ele já melhorou, né? Já aprofundou um pouquinho mais esse conceito, dizendo que era usar esses elementos de design de games em contextos, produtos e serviços que não são de games para motivar comportamentos desejados, ou seja, né? Tem um objetivo já aí determinado, e esse objetivo ele vai ser atingido através do uso de elementos dos jogos. Já esse autor, a gente vai para um outro autor, ele também traz um conceito com mais discussões, com mais elementos. Aí ele diz que a utilização de elementos dos games, seja na sua forma mecânica, estratégica ou de pensamento, fora do contexto dos games, com a finalidade de motivar os indivíduos à ação, auxiliar na solução de problemas e promover aprendizagens. E aí a gente já nota uma evolução, né? Ele basicamente diz tudo que o outro, aqui em 2012, falou, mas ele já traz um contexto de promoção de aprendizagem, né? Também existe um motivo, também tem um objetivo, e aí ele tem um objetivo explícito aqui, que é essa promoção de aprendizagem. E aí, gente, eu vou falar aqui no começo, mas à medida que eu for avançando, qualquer coisa vocês vão interrompendo para fazer as perguntas, caso tenham, tá? E aí, por último, eu trouxe esse conceito do Bussarello, que é de 2016. E ele usa o termo em inglês, ele não abrasileirou, não traduziu o termo, ele usa o termo gamification, que quando iniciou, né, foi nos Estados Unidos. E aí vocês vão ver que é um conceito muito mais amplo, que ele diz que é um sistema, e aí essas palavras estão destacadas, e vocês vão já entender por quê. É um sistema utilizado para resolução de problemas, então a gente já está vendo uma finalidade específica, que é essa resolução de problemas, através da elevação e manutenção dos níveis de engajamento, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse engajamento, através de estímulos à motivação intrínseca do indivíduo. Então, tem bastante dos conceitos que a gente viu anteriormente, mas a gente também tem elementos novos, né? E aí o autor ainda completa dizendo o seguinte, que são utilizados cenários lúdicos para simulação e exploração de fenômenos com objetivos extrínsecos, apoiados em elementos utilizados e criados em jogos. E aí a gente percebe que tem uma ampliação do conceito de gamificação, mas principalmente ele está relacionado com objetivos. E aí precisa ficar muito claro essa história de objetivos, porque lá na frente da aula a gente vai ver que nem tudo que a gente pensa que está fazendo que é gamificação é de fato gamificação, tá? Não passou.
E aí, aqueles pontos que eu destaquei, vamos discutir um pouquinho desses pontos, tá? O que acontece? Quando ele fala de sistema, né, ele está dizendo o seguinte, que você tem vários elementos, e esses elementos, eles estão num conjunto, mas, sobretudo, são elementos que são articulados. Então, quando você pensa no jogo, quais são as ferramentas que você vai utilizar, essas ferramentas têm que estar associadas com as regras que você vai utilizar. Tem que estar associada com a prática que vai ser desenvolvida. E aí, não prática no sentido de prática experimental, mas a prática do jogo em si. Tá? E aí vem um elemento novo que a gente tem visto muito nas metodologias que a gente tem abordado, que é com relação à resolução de problemas. Se vocês lembrarem lá dos princípios das metodologias ativas, quando a gente começou a disciplina, a gente tem que as metodologias ativas, elas são voltadas para a resolução de problemas, né? Se utiliza problemas que podem ser reais ou não, mas que esses problemas são utilizados como ponto de partida para dar início ao processo de aprendizagem. E aqui a gente tem, mais uma vez, essa resolução de problemas aparecendo, o que coloca a gamificação como metodologia educativa, né? Como metodologia, de fato, de ensino. E aí essa resolução de problemas está associada ao quê? As ações ou os métodos que deverão ser utilizados no uso do jogo para resolver, né, uma questão. E, mais uma vez, essa questão pode ser real, pode ser fictícia. Geralmente são questões fictícias, já que você trabalha com o jogo e o jogo remete muito ao lúdico, não necessariamente ser obrigatório, né? Mas geralmente são fictícias. Quando se fala de estímulos, está relacionado com o quê? Com agentes a partir de uma ação que desencadeiam uma reação. Eu esqueci de colocar aqui, mas quando eu for postar aula para vocês, eu complemento, que desencadeia uma reação, ou seja, você tem uma determinada ação e ela vai ser o estímulo para que se promova uma reação. Quando você fala de jogos, os jogos geralmente envolvem, né, você tem os jogos que é de um jogador, mas você tem que envolvem outros jogadores. Então, sempre você está sendo estimulado, convidado a realizar determinadas ações. E todas as suas ações, elas vão implicar em consequências e em outras reações. É a partir daí que se estabelecem os níveis, né? Você vai de um nível do jogo para outro ou não, e por aí vai. E aí tem um fator muito novo que apareceu aqui, que a gente vai ver bastante na aula, e é um tema pelo qual eu tenho me interessado muito, que fala de motivação. Nesse caso, a gente está falando aqui, né, o autor colocou a motivação intrínseca, ou seja, é um desejo individual, é particular, né? É o desejo próprio da pessoa que está jogando. E no caso da gamificação, ela fomenta, né, essa motivação intrínseca. Só abrindo um parêntese, existem dois tipos, assim, bem simplista falando, né, falando de uma forma bem simples, existem dois tipos de motivação. A intrínseca, que é essa individual, interna, um desejo próprio da pessoa, e a motivação extrínseca, que é uma motivação externa. Como é que eu diferencio uma da outra? A motivação externa está muito ligada a recompensas. Então, por exemplo, eu vou estudar para fazer uma prova, porque a melhor nota vai ganhar uma caixa de chocolate. Então, você está indo por uma motivação externa, que é ganhar
essa caixa de chocolate. Na motivação intrínseca, o que seria, né, como exemplo? Não, eu vou estudar porque eu quero aprender isso que eu sei que é importante, eu ter esse conhecimento. Então, é um desejo seu, não, eu estou doida para me aprender isso, eu quero aprender outras metodologias, que é para mim poder utilizar nas minhas aulas, no projeto integrador, enfim, por aí vai. Então, existem essas diferenças. Então, quando a gente fala de motivação, existem, inclusive dentro da motivação extrínseca, existem diferentes tipos de motivação, tá? Mas isso, a gente, quem sabe, em um outro momento vai discutir sobre isso. O outro ponto que o autor coloca é sobre os cenários lúdicos, ou seja, onde vai acontecer a ação, o contexto do jogo. Então, será que é um jogo virtual? Será que é um jogo em sala de aula? Será que é um jogo que em toda a escola? Então, onde é que vai acontecer esse jogo, né? E os objetivos extrínsecos, ou seja, né, é externo à prática, vai além do jogar, né? É quase que um objetivo de aprendizagem. O que é que você deseja? Além do jogar, qual é o objetivo a mais? O que é que vai além para que, se você está usando a gamificação numa proposta de ensino, qual é o além, né? Não é o jogar por jogar. E aí é onde entram os objetivos extrínsecos, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Não. Depois vocês vão falando. E aí a gente chega nessa figura que o autor, ele resume, e aí eu achei ela bem bacana, que ele resume basicamente a gamificação, né, em 2 pontos. Em que você pensa e age como estivesse em um jogo, e aí você tem regras, e necessita ter a experiência do jogar, é preciso que essa experiência exista, mas você age dessa forma num contexto fora de um jogo. E aí é onde entra a capacidade da resolução de problemas. São essas como é que eu vou dizer, esses apontamentos aqui relacionados ao processo de aprendizagem. E aí você tem como motivar ações, onde envolve os processos de cognição, ou seja, do pensamento, o tempo que essa ação vai levar, qual o gasto de energia que vai ter com essas ações. A gente também tem o processo do engajamento. Esses desafios, eles são abstratos, a grande maioria sim, né? Mas todos eles envolvem a questão de regras, da interatividade, como que os alunos se for em equipe, relacionam-se uns com os outros, se há colaboração, qual é o feedback dos alunos em relação a isso, mas, sobretudo, também do ponto de vista emocional, né? E aí, a gente falar de emoção, não é simplesmente chorar ou pensar em emoções desse tipo, mas, assim, no entusiasmo de realizar aquilo, de fazer uma atividade diferente, né, o quanto que isso gera o engajamento. E, por fim, a gente trabalhar essa resolução de problemas na perspectiva da aprendizagem e da motivação. Então, a gente tem que o uso dessa gamificação, esse uso contribui para criar o meio único, um meio, e aí quando eu falo o meio, é o meio da sala de aula, o meio que não é da sala de aula, né? Mas que seja eficaz para reter a atenção dos nossos alunos. A gente hoje tem, e aí eu venho falando, tem vários aí contribuintes para que esses alunos, para que a gente, e aí eu me coloco também como aluno, que tudo dispersa a atenção da gente. Então, se, por exemplo, eu estou fazendo um curso, estou assistindo uma aula. Se eu não deixar o meu celular longe de mim, porque no silencioso ele já vive eternamente.
Então, se eu não deixar ele longe de mim, aquilo ali vai tirar minha atenção. Então, quando a gente está jogando, e aí quem joga sabe muito bem disso, são poucas coisas que são capazes de lhe tirar a atenção, porque você está ali dentro daquele processo. E aí, quando você traz isso como numa perspectiva de ensino, o que acontece? O processo da aprendizagem, através dessa gamificação, vai contribuir para reter essa atenção e também até com forma de motivação. E aí o que vai ajudar no desenvolvimento do pensamento cognitivo, aumentar esse engajamento. Então, a gente tem aí um processo que ele pega vários fatores e consegue ajustar. Mas sempre lembrar, tudo isso é possível desde que bem planejado. A gente já viu nas outras metodologias que a gente não pode pensar em aplicar uma metodologia por aplicar, né? A gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que estabelecer bem as ideias, sobretudo a gente tem que saber o que a gente quer com aquilo, né? Vamos adiante. E aí a gente chega nessa figura que aponta a gamificação em várias vertentes. Por quê? Porque ela tem o potencial de ser explorada em qualquer uma dessas áreas, seja na área de marketing, como eu vi alguns aplicativos que são utilizados para fidelizar os seus consumidores, o sistema de pontuação, ele pode ser utilizado para isso. Muitas empresas, elas utilizam nos seus processos de treinamento dos funcionários, jogos para trabalhar habilidades de cooperação, habilidades de colaboração, habilidades de liderança. Então, tem sido utilizado. A gente conhece vários aplicativos que monitoram, podem monitorar a nossa saúde, muitos deles estão desenvolvidos na forma de jogos. Alguns para mudanças sociais. Eu dei uma rápida olhada no Google Store, e aí eu vi aplicativos que incentivam a reciclagem, inclusive. E, por fim, na área do ensino, que é o nosso objetivo aqui, né? A gente conhece uma infinidade de aplicativos que são utilizados para o ensino de ciências. Eu acho que Epifânia e o grupo dela, acho que foi o primeiro trabalho que eles fizeram para a Spotec, que foi justamente dar uma olhada, fazer um levantamento dos aplicativos que tinham na Apple Store para o ensino de química, alguma coisa assim. E aí a gente vê não só no ensino de química, até para aprendizagem de idiomas, está aí o Duolingo sendo super utilizado, né? E aí a gente percebe que essa gamificação, ela está sendo utilizada, seja nas suas mais variadas formas, mas ela tem um grande potencial também na educação, porque ela permite explorar habilidades de alunos, e hoje, principalmente, a gente tem alunos que crescem jogando. Eu não tive muito isso na minha infância. Meu jogo era jogo de rua mesmo, né? Mas mesmo a gente jogando na rua, a gente desenvolve habilidades, né? Sejam habilidades físicas ou psicomotoras. Para quem... Eu tinha uns primos que eles tinham joguinhos de tabuleiro, que tinha o War. Eu adorava jogar o War. E a gente desenvolve habilidades ali, né? Então, e hoje, sobretudo, a gente tem muito a história dos jogos digitais, né? Todo mundo tem um smartphone e tem jogos digitais. Então, nossos alunos, eles crescem já jogando. No início, essa metodologia, ela começou a ser utilizada, inclusive, no ensino superior. E aí, com esse potencial que os autores, né, as pessoas que estavam utilizando verificaram, então foi explorado, né? Ampliado para outras áreas. E aí, nesse momento atual, que a gente está vendo do boom da tecnologia, a gamificação ela tem sido um aliado de várias áreas.
E como toda metodologia, se bem explorada, se bem delimitada, se a gente sabe exatamente o que é que vai fazer, ela pode ser sim um método eficiente para fazer com, não só com que os nossos alunos aprendam, mas sobretudo gostem de aprender. Muitos autores, alguns artigos que eu li, eles falam sobre isso, né? Não é a questão só da aprendizagem, mas do gostar de aprender. E aí a gente tem uma necessidade de se atingir os alunos que, sobretudo, e mais uma vez eu falo, sobretudo no contexto de hoje, que a gente tem esses alunos envolvidos aí com as tecnologias. Essa figura ela é muito interessante porque ela traz algumas variáveis que definem a gamificação. E aí é muito importante que a gente entenda que gamificação não é a mesma coisa de lúdico, tá? O objetivo hoje da aula é justamente a gente entender que existe uma diferença. Eu já vi alguns alunos, alguns professores usarem os dois como se fossem sinônimos, mas a gente vai ver, eu espero que a gente consiga ver ao final da aula que não, né? Que não é a mesma coisa. Então, quais são as variáveis que definem essa gamificação? A gente tem 5 bases, né? 5 grandes bases aqui. Que essas bases, elas são interdependentes umas das outras, tá? Então, vamos começar aqui pela mecânica dos jogos, né? Dentro de mecânica dos jogos, a gente tem a própria mecânica, que são a orientação com relação às ações, ou seja, né, quais são as diretrizes que vão dizer quais são as ações que devem ser executadas para o desenvolvimento do jogo. A dinâmica do jogo, ou seja, essa interação com as mecânicas, como é que se dão essas ações, e a estética, que é relacionada às emoções nessa interação. Como é que se dá esse jogo? De que forma os alunos veem? Será que eles se motivam? Será que não motivam? Que emoções é que geram, né? Será que tem aquele entusiasmo ou não? A outra base que a gente tem é pensar como em jogos, ou seja, é tratar de fato a gamificação como se você tivesse no jogo, utilizando, né, os elementos. Então, você tem que ter metas, tem que ter regras, tem que ter o feedback, ou seja, quando é que eu tenho esse feedback? Eu realizo uma determinada ação e eu preciso do mínimo para passar para uma próxima fase. Não passei, então vou ter que voltar. Né? Então, pensar de fato nas ações como no jogo. E aí, você pode envolver elementos de fantasia ou não, sempre ter muito claro todas as regras e todas as métodos, quais são os estímulos sensoriais, então, se é um jogo que vai envolver questão de liderança ou envolver atividades cooperativas, colaborativas, ou se a gente vai trabalhar com jogos que sejam desafiadores, tem um mistério, controle. Então, todos os elementos que a gente vê em jogos, a gente pensar que eles fazem parte do contexto da gamificação. Isso não significa que você tem que usar todos. Não é isso. Mas você pensar que a sua metodologia que você está desenvolvendo com o objetivo ABCJ, mas desde que seja um objetivo de aprendizagem, ele tem que ter etapas como se fosse de um jogo, tá? E a outra base, a terceira base que a gente tem é com relação à motivação e o engajamento. Como eu já falei antes, a gente tem 2 tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca. Né? A intrínseca é a satisfação pessoal, né? É o meu desejo pessoal próprio de executar aquela tarefa. E a motivação é extrínseca, não, eu vou fazer isso aqui que a professora passou porque vai valer pontos, é um tipo de motivação extrínseca. E aí, nisso, você pode colocar elementos que sejam desafiadores ou fantasiosos ou que despertem a curiosidade para a promoção desse engajamento. E tudo isso ele pode gerar sentimentos de interesse, de satisfação, de envolvimento
e de confiança. É muito importante que esses elementos eles estejam presentes para que gere essa sensação de motivação, tá? A outra base que o autor coloca, que define a gamificação, é a narrativa. Então, não dá para pensar num jogo sem você viver a história do jogo, sem você entender essa história, saber quais são os elementos que estão presentes nela, se sentir convidado por essa história, né? E aí é muito importante aqui que a gente já comece a ir definindo essa diferença com o lúdico. Eu já vi alguns trabalhos, por exemplo, coloca o dominó químico como se fosse uma gamificação. O dominó químico em si não é a gamificação, não é um processo de gamificação. Mas dependendo de um contexto, onde tem uma narrativa, onde tem ações que propiciem motivação e engajamento, ele pode fazer parte, mas ele em si não é, ele é lúdico, é um elemento lúdico, tá? E aí, por fim, a gente tem a última base, que é a aprendizagem. E nessa aprendizagem, o que está mais intrínseco? Sempre sair da rotina, né? Fugir daquele tradicional. Isso vai incentivar a adoção de determinados comportamentos, porque se planeja que alunos realizem determinadas ações para a execução do jogo. Então, vai incentivar determinados comportamentos com isso. A questão da adaptação do conteúdo ao jogo nem sempre é uma tarefa fácil. Para mim, a gamificação é um dos mais difíceis, uma das metodologias mais difíceis, quando a gente conhece de fato o que é gamificação, né? Então, é muito difícil adaptar esse conteúdo, porque, mais uma vez, você precisa de uma organização, você precisa de um planejamento, você precisa de um objetivo. E, por fim, o aguçamento da curiosidade, né? Despertar essa curiosidade do aluno para esse desejo de aprender. E aí, quais são os elementos desses games que estão presentes, né? Quais são os elementos dos jogos? Essas estratégias gamificadas, a gente já viu que tem grande potencial para tornar esse processo de ensino-aprendizagem muito mais atraente, muito mais motivador. E aí a gente cai lá nos pressupostos das metodologias ativas, que é o quê? Fazer com que o aluno faça parte desse processo. E isso por quê? Porque ela utiliza esses elementos. Todos? Não, vai depender do tipo de jogo, do tipo de estratégia que você traça. Mas tem elementos que são imprescindíveis que devem estar nessa metodologia que você usa. E isso porque torna essa relação dos alunos com o conhecimento em algo mais atrativo, mais divertido, mais agradável. Então, tudo aquilo que a gente gosta de fazer, gosta de executar, se torna mais atrativo por si só, né? E isso aumenta tanto o compromisso do aluno como o seu engajamento, né? E aqui a gente tem alguns desses elementos. O objetivo do jogo é trazer diversão, né? E aí a gente pensar na diversão não de uma forma, como é que eu vou dizer, irresponsável, mas de uma diversão como algo prazeroso em se fazer, tá? Dentro do contexto do jogo, a gente tem que se criar uma narrativa. Até porque, quando você coloca a gamificação como estratégia, como metodologia de ensino, e uma metodologia ativa, a gente volta para aquele último conceito que eu apresentei para vocês, que trata da resolução de problemas. Então, não dá para você apresentar o problema jogando assim nu e cru para o aluno. Você tem que criar uma narrativa. E o jogo, ele solicita, né, essa criação da narrativa para envolver o aluno. E aí você tem interações, seja a interação aluno-aluno, aluno-professor, aluno com conhecimento, aluno com o próprio jogo. Todo o jogo implica um sistema de recompensas, então, seja por pontuação, seja por subir de nível, seja de jogos cooperativos, que vai agregando habilidades. Obviamente,
Tem a questão do conflito, e aqui eu quero enfatizar o conflito cognitivo, já que a gente está falando de jogos voltados para a aprendizagem. Nem todos os jogos são cooperativos, mas é importante que se trabalhe as habilidades de cooperação e, obviamente, que todo jogo tem que ter objetivos e regras. Não dá para a gente pensar no jogo ao acaso. E esses objetivos e regras não são específicos apenas do jogo, são objetivos também relacionados a objetivos de aprendizagem, né, que devem estar intrínsecos aqui no jogo. Mas afinal, né, por que a gente joga? Se eu for perguntar para quem joga, não sei de vocês, mas eu jogo, e aí a gente tem uma infinidade de jogos que podem, enfim, que tem no mercado. Quem já veio aqui na minha casa viu que eu tenho 2 estantes só de jogos de tabuleiro. Eu e meu marido, a gente é fã. Ai! Sabia que você ia lembrar, Isabela. Então, por que a gente joga, né? Gente, é muito lindo. É sério. Ai, meu Deus do céu. Quem gosta desse tipo de jogo fica babando naquele quarto. Meu Deus. Então, por que a gente joga, né? Vários são os motivos. Então, você pode jogar para ter domínio sobre um determinado assunto, né? Pode ser, mas depende do jogo, né? Por exemplo, quem assiste seriados, tem muitos jogos que são associados a seriados, Game of Thrones, ou jogos e habilidades de investigação, como Sherlock Holmes. Ou pode ser simplesmente para aliviar o estresse. Ah, tô cansado, trabalhei muito hoje, vou me reunir com os amigos. É uma forma de entretenimento, é um meio de socialização. Então, o jogo, quando a gente fala, e aí para quem gosta, é algo que dá prazer. Eu tô atrás até de um vídeo, que é um TED, que eu queria passar para vocês, que tem um levantamento de quantas horas, principalmente crianças, passam jogando. E aí, qual é o potencial dessa metodologia? Né, de aproveitar essas horas, porque muitas vezes se vê essas horas como perda de tempo, né? Mas aproveitar essas horas para que se aproveite para a aprendizagem. E aí, tudo isso faz com que esses jogos eles tenham se popularizado, né? Não dá para a gente pensar desses jogos simplesmente no jogar por jogar. Tudo isso que a gente conversou traz a popularização desses jogos. Ou seja, a gente tem aí a tecnologia facilitando a produção desses jogos, que eles têm que deixar de ser visto apenas como mera diversão ou perca de tempo, que hoje a gente tem uma enorme indústria de games que está entrando nos mais diversos segmentos, e aí a gente tem muita empresa, inclusive voltada para jogos educacionais, bombando em cima disso. A ampla variedade de jogos nos smartphones, a gente tem demais. Então, aproveitar esse tempo jogando para o desenvolvimento de conhecimento, para aquisição de conhecimento, hoje é o maior desafio do uso da gamificação. E aí, no contexto educacional, né? Como é que a gente faz para adequar? Então, todos esses fatores que eu falei ali no slide anterior, eles têm grande potencial de ser explorado dentro do contexto da educação. E aí, a gente está falando de adoção de uma estratégia de aprendizagem para chegar no engajamento desses alunos. Através de quê? Da motivação, seja ela explícita ou intrínseca ou extrínseca, que vai estimular determinados comportamentos que o professor deseja com que aquele aluno desenvolva, porque ele vai estabelecer estratégias para isso. E aí, dentre tudo isso aqui, e falando da gamificação dentro do contexto educacional, um grande atrativo que a gente tem é a questão da aprendizagem pelo erro. Por quê? Nos jogos, a punição, quando você erra,
é voltar um nível, voltar uma fase. Então, você não tem punições que sejam tão severas. Tem gente, tudo bem, depende da galera que está jogando, né? Tem gente que fica puto porque errou alguma coisa e aí, enfim, vai ter que voltar. Mas, no geral, você não tem uma punição severa. E você tem chance de tentar mais vezes, utilizando diferentes estratégias para chegar naquela solução. Então, é usar esse pensamento dentro do contexto da educação, para que esse processo de aquisição de conhecimento ele se torne mais atrativo. Então, é mais ou menos isso que trata, né, envolvendo todos esses fatores. E aí a gente vem falando engajamento, 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 engajamento. Afinal, o que é esse engajamento, né? Quando a gente está falando de engajamento, a gente está se referindo ao tempo em que o aluno se dedica, né, para realizar aquelas ações ou para fazer determinada atividade. E esse nível de engajamento, ou seja, o quanto que um aluno é engajado, se ele é mais, se ele é menos, vai ser influenciado e dito pela forma com que ele se dedica a essas tarefas. Então, se você pega uma pessoa que está jogando um jogo que ele vira noite, ele está altamente engajado em realizar aquelas tarefas, porque ele está se dedicando ao máximo nisso. Então, isso é o engajamento. E aí, essa dedicação, como é que ela se mostra? Em diversos tipos de soluções que podem ser dadas para resolver aquele problema. Então, o jogo ele tem que propiciar isso também, né? Essa gamificação, ela propicia isso também. Além de tudo, você tem todo um ambiente, todo um universo, digamos assim, lúdico, que traz essa coisa convidativa, essa coisa divertida, coisa pode ser até da fantasia, sabe? Então, esse é o engajamento, né? É dizer de que forma os alunos se envolvem, se dedicam a essas atividades. E aí eu trouxe o seguinte, qual é o objetivo, né, de tudo isso? Esse autor, ele fala o seguinte, que a gamificação, ele não implica somente em criar um game ou um jogo, né, que aborde um problema, recriando a situação dentro de um mundo virtual ou imaginário, mas sim usar as mesmas estratégias, métodos e pensamentos utilizados para resolver esse problema no mundo virtual e trazer para as situações do mundo real. Ou seja, aquele pensamento que o aluno ele desenvolve para resolver um problema dentro de um jogo, o objetivo é que esse pensamento ele venha para o mundo real, que ele utilize essas mesmas habilidades, essas mesmas competências, esse mesmo raciocínio para resolver problemas reais. E é como se o jogo fosse uma fase de teste para isso, tá? Então, o objetivo central que a gente tem é isso, é visualizar um problema, pensar soluções como jogador e usar essas estratégias, os pensamentos, não, em situações reais, tá? Então, o objetivo não é o jogo pelo jogo. E aí vamos falar um pouquinho dessa contextualização, dessa gamificação, quando a gente tem jogo ou games, a gamificação, o design lúdico e o brinquedo, né? E a gente tem aqui 2 eixos, tá? Então, essa figura apresenta o quê? Essa gamificação dentro de um contexto. E aí a gente tem a gamificação aqui em 2 eixos, né? O eixo entre a brincadeira e o jogo, e o outro eixo aqui horizontal entre completo e elementos, né? Esse horizontal, ele relaciona-se o quê? Com a ideia do jogo, ou do game, né? Digamos assim. E aí ele vai... E o vertical, ele vai desde a brincadeira, que aí a gente pode ver como uma ação livre, descontraída, para o jogo, que é uma coisa mais formal. Então, a gamificação, ela está bem aqui nesse limiar. E aí ela pressupõe o quê? O uso de elementos dos games,
sem que o resultado final seja exatamente um game completo. Mas ela se diferencia do lúdico à medida que esse lúdico ele pressupõe só um aspecto de maior liberdade da forma lúdica quanto ao contexto do contexto que ele está. Ou seja, o lúdico ele é apenas uma forma incompleta do que o jogo potencializa. Então, você tem o lúdico como um contexto, como um ambiente, como um elemento atrativo. E a gamificação tem todos esses elementos, mais as regras e o pensamento que, que ela implica, que o processo dela implica para essa resolução de problemas. Ou seja, a gente precisa contemplar o problema de uma forma lúdica, mas isso não é gamificação. Se você contemplar apenas o problema do ponto de vista lúdico, a gente não está trabalhando gamificação. Porque a gente precisa ter, dentro da gamificação, tanto objetivos como metodologias precisas. Então, é como se aqui fosse uma contextualização lúdica e aqui fosse além. Essa gamificação vai além dessa contextualização, tá certo? Isso, mais ou menos claro com isso. Se não tiver, vocês me avisam. E aí, gamificar é conceber todo esse sistema, né? Com todos aqueles elementos que a gente falou, que envolvem motivação, que envolvem objetivos extrínsecos, objetivos de aprendizagem, desenvolvimento de habilidades, tá? E quanto à escolha desses elementos, qual o contexto que você vai aplicar vai depender do objetivo que você deseja. Ou seja, o jogo, ele promove uma experiência que é muito mais significativa do que o lúdico. E aí, dentro do jogo, a gente tem jogos sérios e gamificação. Né? E aí, o autor, ele meio que resumiu aqui nesses pontos. Basicamente, a gente tem o seguinte: as estratégias de gamificação, ela tem como base o conceito de ferramentas, tá? Porque elas têm um objetivo externo, como a motivação ou o engajamento, que a gente já conversou sobre eles, mas usa todo esse sistema baseado, por exemplo, num brinquedo, como uma estratégia motivacional. E aí, nele, a motivação e o engajamento são objetivos explícitos da motivação, da gamificação. Porque sem motivação, não tem engajamento, e aí o processo não pode ser criado. Tudo isso que eu falei se refere à gamificação. Então, a gente tem a utilização de elementos de jogos apropriados a uma determinada prática. No caso de jogos sérios, o que a gente tem? É uma experiência que é desenvolvida por mecânicas de jogos, né? Jogos de tabuleiro, seja o que for, e da forma de se pensar como em jogos. E sempre na finalidade de educar ou, enfim, de aprender sobre um conteúdo específico. E quais são os princípios que regem essa gamificação, né? Então, a gente pensa em gamificação sempre para despertar emoções positivas, explorar as nossas aptidões, adaptação a determinadas situações, estímulo de determinados comportamentos, reter a atenção do indivíduo, motivação e desenvolvimento cognitivo. Tudo que a gente conversou está aqui. Tudo que a gente vem falando aqui na aula está envolvido nesses princípios, tá? Então, a gente tem basicamente emoções positivas, e aí são emoções consideradas como euforia, alegria, envolvimento, com relação ao uso dessa gamificação. Então, tem que se objetivar bem aquilo que se deseja.